Hoje é dia de mostrar por aqui o resultado final do quarto da Helena. Ele tá tão lindo, é uma delícia mostrar isso pra vocês. Vocês acompanharam lá na Rede Vizinha tudo, né? Desde o projeto até o momento que estava instalando o papel de parede, tudo ali no tempo real. Agora vocês verem tudo pronto, vai fazer diferença. Eu vou contar cada detalhe e o porquê de cada coisa. De casal, por exemplo, a cama acaba sendo a estrela do quarto, aquele elemento que ocupa o maior espaço. Num quarto de bebê, o berço é essa estrela também. Não pelo espaço necessariamente que ele ocupa, mas pela função e pela importância dele naquele lugar, né? A gente precisa pensar na posição, no acesso, no conforto. Enfim, são muitos detalhes. Aqui, nesse quarto, o espaço do berço, ele veio com essa ideia super diferente, que deu o que falar ali entre vocês quando a gente mostrou o projeto, né? A gente colocou o berço em cima de um estrado. Qual é o grande objetivo? É criar um quarto que dure por muito tempo. Então ele já está preparado para o futuro, para o bebê crescer, para dormir numa cama de solteiro, ele já está todo preparado para isso. Agora, como? A gente comprou um berço normal, tradicional, aprovado pelo Inmetro, com todas as especificações, só que a gente tomou cuidado de comprar um berço que o pé fosse aparafusado. Com isso, basta a gente não montar. O berço chegou desmontado, a gente não aparafusou o pé, tem até o espaço do buraquinho do parafuso no berço para vocês verem. A gente não aparafusou o pé e aí o berço pronto, consegue ficar em cima de um tablado. Agora, muita gente perguntou sobre a altura dele, sobre ficar muito alto, ficar não funcional para mãe que tem que pegar o bebê toda hora, às vezes à noite. Gente, a gente jamais faria uma coisa que não funciona, tá? Ele tá com a mesma altura que ele teria se ele tivesse com o pé. Então, o que a gente planejou? A gente detalhou um tablado, né, um estrado, que a altura dele é igual à altura do pé. Com isso, a altura final do berço não está comprometida. É a mesma altura, a mesma função. E o que a gente pode fazer em alguns casos, já não é a primeira vez que a gente faz esse tablado, em alguns casos a gente faz isso, a gente pode inclusive, né, prender o berço aqui. Para não correr o risco, é muito difícil, ele é pesado, né, ele não vai ficar se mexendo. Mas para não correr risco, para ficar 100%, você pode prender. E aí pode chegar ele mais para frente, bem na beirinha, ou deixar para trás, e isso aqui servir de degrauzinho. Aí vai um pouco da preferência de cada pessoa no uso desse móvel. O modelo desse berço, a gente vai deixar escrito aqui para vocês, é da Lili e ele foi feito numa cor especial. Então a gente solicitou uma cor nova, que não está em catálogo, que é esse verde. E esse verde guiou todo o quarto, né? Ele, desde o papel de parede, das almofadas, até o resto dos móveis e marcenaria, a gente trouxe esse tom de verde, que mesclado com rosa, é uma imagem mais suave, feminina, mas sem muita força, uma imagem bem leve. Esse desenho de marcenaria, isso aqui é uma marcenaria planejada, esse estrado, e esse desenho foi criado, como eu falei pra vocês, para durar por muitos e muitos anos com ela. Então, a gente colocou aqui embaixo uma bicama, hoje em dia já pode servir para babá, no futuro vem as amiguinhas dormir, já tem essa cama auxiliar. E o que a gente faz nessa cama? A gente deixa a frente dela um pouco mais baixa do que o topo. E com isso aqui já é o puxador. Então por aqui a gente já puxa essa bicama. Colocamos essa iluminação embaixo, que traz uma luz mais ambiente, uma luz super suave mesmo. Vocês podem ver pelo tamanho, que esse tamanho aqui que pega a bicama é mais ou menos não, é o tamanho de um colchão de solteiro. Então, na hora que a Helena não precisar mais dormir no berço, tira esse berço daqui, a gente coloca um colchão de solteiro e ainda vai sobrar espaço para ter tipo uma mesinha lateral do lado do estrado. Então ele é muito funcional por isso, porque ele já vai ficar aqui até ela crescer de verdade. Como a gente fez um estrado maior, do lado ainda coube um gavetão, que é muito prático, é espaço para guardar umas coisas, sempre útil. Como essa marcenaria, esse móvel, foi pensado para um tamanho que no futuro ainda tivesse uma cama e espaço de mesa lateral, ele realmente é bem maior do que o espaço do berço. Com isso, sobra do lado uma área maravilhosa para a gente criar um futon, almofadas e mais um espaço para sentar.
No quarto bebê a gente costuma ter, e aqui a gente tem, uma poltrona de amamentação, mas porque a mãe tem que ficar amamentando sozinha, né, gente? Sem espaço para mais ninguém em volta. Então isso aqui é ótimo. Vem o pai, vem a avó, vem os amigos e ficam aqui fazendo companhia um pouco pra mãe enquanto ela tá ali na poltrona. Armário. A gente seguiu o mesmo tom do verde. Então, a exata referência que a gente usou no berço, a gente trouxe para essa marcenaria. Então, criou uma unidade muito legal no quarto. Não fica muitos tons que não se conectam, né? Ao contrário, tá tudo muito conectado. Para complementar, a gente desenhou esse puxador redondo feito com pedra natural e a gente aparafusou ele aqui. E aí deu um toque fora do normal, sabe? Aqueles puxadores tradicionais. A gente queria fazer alguma coisa diferente, trazer uma bossa. Eu acho que ele funcionou muito bem para isso. Vocês vão ver que a gente usou ele em outros lugares do quarto. E por dentro, uma coisa que não costuma muito acontecer, o armário é no mesmo tom do externo. A gente costuma muito fazer armários de laca por fora e melamina branca por dentro. Por uma questão de custo, é mais barato e aqui dentro não incomoda. Mas nesse caso, a gente quis fazer uma coisa muito especial e aí ele tá todo na mesma laca por dentro. Como o armário é para um bebê, a altura da arara a gente colocou mais baixinha e o armário já tá preparado, inclusive com outro arara, na altura mais tradicional lá do alto. Hoje, basta essa aqui e a gente vai usar essa aqui. No futuro, tira essa prateleira e a gente tem uma arara normal de quarto de adulto, adolescente, por aí vai. As gavetas, a gente usou o mesmo desenho do puxador, mas a gente fez escavado aqui para não ter um volume, uma coisa ocupando mais espaço, né? Que faria a gente ter que reduzir a profundidade da gaveta. Então a gente fez ele cavado com o tom de madeira do mesmo estrado da cama e fez essa conexão. As dobradiças são com amortecimento, então a gente pode largar que ela não vai bater, ela vai sozinha fechando devagar. Aqui na outra parede, do outro lado, a gente criou essa estante. Tô aqui focada falando primeiro da parte de mobiliário e marcenaria. Então, essa estante, ela abraça toda a parede. A gente tem no meio da parede a porta para o banheiro, a gente tem uma parte ali segmentada que a gente destinou para ficar a poltrona de amamentação, mas a gente queria que de uma certa forma tudo se conectasse como unidade, como projeto, como quarto. Então essa estante começa aqui e a prateleira lá de cima corre todo o quarto, abraçando esse conjunto todo. Então a gente tem uma coisa que faz sentido, que ela é coesa como projeto mesmo. A cômoda a gente fez no mesmo tom do armário e do berço. Então fechou esse conjunto de 3 móveis principais, berço, armário, cômoda, nesse tom de verde de laca. E o mesmo puxador do armário veio aqui para a cômoda. Essa cômoda também é da Lili, foi um desenho novo que elas desenvolveram junto com a gente. E na verdade, ela não precisa de puxador. Esse espaço aqui entre elas já serve para você puxar. Aqui por baixo tem uma cava e você consegue puxar a gaveta. Mas a gente quis realmente trazer um toque diferente, dar uma bossa. Então a gente adicionou esse puxador de pedra igual do armário. Ele se conecta também com as caixas. Então a estante que é de serralheria com madeira, mesmo tom de madeira, a gente colocou essas caixas embaixo, muito práticas para ela hoje guardar alguma manta, alguma coisa que precise, mas no futuro pode ser uma caixa de brinquedos, por aí vai. Então essas caixas de palhinha, para dar um pouco um toque mais suave, mais feminino, com essa madeira e o puxador seguindo o mesmo desenho dos outros puxadores. A cômoda também é um móvel de loja de mobiliário especializado infantil, né, da Lili. Isso é importante, gente, porque ela tem a altura exata que a gente precisa para ficar confortável. É um móvel que vai usar muito, esse bebê vai ser trocado muitas e muitas vezes, precisa ser confortável. E uma outra coisa que traz bastante conforto para esse momento de troca são esses bolsões, esses porta-fraldas aqui,
porque assim ela não precisa abrir nenhuma gaveta enquanto está segurando o bebê. Então já tem aqui um estoquezinho para o dia a dia, já pega e já vai se trocando. E claro que já que tem que ter esses bolsões, a gente aproveita para deixar eles bonitos e fazer uma composição de cores e de estampas que falam com o quarto. Então, se vocês repararem, ele tem esse composite rosa com verdinho e amarelo, e a estampa se conecta também aqui com o trocador em si, que tem essa mesma estampa amarela aqui verde e o rosinha, que é o mesmo rosinha do kit do berço, com um debrum aqui numa outra cor. Então isso vai dando essa bossa, né? Essa graça. E falando em estampa, em graça, bossa, a gente não pode deixar de falar do papel de parede. No final das contas, a gente não começa o projeto pensando por ele, sabe? Mas quando ele é colocado e ele tem uma presença tão forte quanto esse, não tem jeito, ele ganha cena. Aí a gente pode achar que o berço vai ser estrela, que a estante vai ser a estrela, mas o papel de parede rouba a cena. Esse papel foi desenvolvido também pela Lily Bee, junto com a gente, junto com a Rê também, a mamãe. E a 4 mãos a gente foi pensando em cada cor, em cada forma, né? Em ser um formato, se vocês olharem, esse formato de folhas é mais irregular, não é um desenho de folha chapado, parece quase um desenho mesmo, feito à mão. Então ele é todo um pouco mais orgânico e fluido, trazendo um pouco mais do lado feminino mesmo pro quarto. E as cores que foram se conectando com todo o resto, né? Aqui, o cantinho final que falta a gente mostrar é o cantinho da mamãe, a poltrona de amamentação. Esse item foi pensado minuciosamente para dar conforto, muito conforto, mas sem perder a estética. A gente não queria aquelas poltronas super brutas que tem por aí. Então a gente desenhou essa poltrona onde o braço tem a altura exata que precisa ter para amamentar, onde o encosto vai um pouco mais alto, para não ser muito bruta, né? A gente não queria um encosto muito alto, a gente desenhou essa almofada. Ela é rígida o suficiente para segurar seu pescoço, mas ela não chega a ser aquele encosto alto que bloqueia toda a visão. A gente fez a poltrona com uma capa branca, para ser prático para limpeza. As pessoas têm um pouco de medo, quase pavor da capa branca, achando que vai sujar muito. Mas a bela da verdade é que se tivesse cinza, estaria sujando do mesmo jeito. Só que no branco a gente enxerga, né? Então é melhor enxergar e mandar para lavar. Porque o legal do branco é que quando você lava, ele volta na mesma cor. Diferente de um azul, de um vermelho, de um verde, que se você manda para lavar, aos poucos a cor vai desbotando. O branco isso nunca acontece, ele sempre vai voltar branco. Então não precisa ter esse medo todo da capa branca, ela funciona muito bem. Uma outra coisa que é importante, a gente sempre coloca no nosso checklist de quarto de bebê, é do lado da poltrona ter uma luminária para uma luz mais ambiente, uma luz suave, aquele momento da noite. E é importante essa luz ficar aqui perto da poltrona, porque assim a mãe tem o controle de ligar e desligar quando ela quiser. A luz que a gente mostrou do estrado, ela é maravilhosa, ela funciona, mas no momento da amamentação, você ter esse controle faz diferença para o seu conforto. Cortina. Nada como uma cortina com linho, uma cortina que passa luz, que tem uma transparência, ela filtra a luz de fora e faz chegar uma luminosidade muito mais agradável. Ninguém quer a luz direta do sol batendo, mas todo mundo quer um quarto claro, um ambiente com bastante claridade. Como a gente faz isso? Filtrando a luz do sol. Nada como uma cortina de linho para isso, gente. E o que a gente fez? Um detalhe na barra. Então, a gente colocou no mesmo tom de verde, combinando com tudo, uma bainha alta de 20 centímetros para se unir com esse tom branco do resto da cortina. Aqui no quarto já tem no prédio, um blackout da fachada que desce, que é automático. Então, quando ela quiser totalmente fechado, fecha esse blackout. Quando quiser que uma luz entre, mas sem estar diretamente batendo nas pessoas, deixa só a cortina de linho fechada e abre o blackout, como tá aqui agora. Um item que vocês perguntaram muito pra gente lá no Instagram foi sobre a luminária. A gente colocou um trio de luminárias aqui de diferentes tamanhos e posicionadas em diferentes alturas, o que traz uma luz bem agradável. É um rebatedor, gente, que a gente chama esse tipo de luminário. Ou seja, ele rebate a luz pro teto e o teto, como ele é branco, ele reflete a luz e a gente tem uma luz geral pro quarto. Mas ele não vem com a luz direto para baixo.
Ele realmente joga essa luz pro teto e inunda o quarto com a claridade dele. Sabe uma curiosidade? Ela é dimerizável e a Helena, a bebezinha, já pequenininha, ficava olhando para essas bolas que formam no teto. À noite você vê certinho essas bolas. É demais, fica bem agradável pro bebê. Então, se vocês gostaram de ver assim, com todos os detalhes, contando cada pedacinho, conta pra gente nos comentários se esse é um formato legal e se vocês gostam de saber todas essas curiosidades, tá? Agora a gente tá de volta por aqui, então não deixa de seguir a gente.